Olá, crianças, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Eu sou a professora Zilma, do CEL José Saramago. Eu vou ministrar aulas de História e essas aulas servirão de apoio para as atividades do caderno Estude em Casa. Vamos lá? Essa é a terceira aula de História e é referente ao caderno volume 2, páginas 14 e 15 da apostila Estude em Casa, Planeta Educação. O tema da nossa aula de hoje é migrações. É importante saber que migração vem do verbo migrar, que significa movimentação de entrada ou saída de indivíduo ou grupo de indivíduos. A migração pode ser dividida em migração interna e migração externa. Migração interna ocorre em um mesmo país. Já a migração externa ocorre em países diferentes. Eu trouxe alguns exemplos com imagens para ajudar a entender melhor. Vamos observar o mapa do Brasil. Nele, vemos bonecos de várias cores, simbolizando o deslocamento de pessoas. É importante perceber que elas não estão saindo do país. Observem o mapa mundi. Nele, podemos ver, através das setas, os deslocamentos que ocorrem entre países. E ao falarmos de migração externa, é preciso entender o que é imigração e emigração. Vamos observar o mapa do continente sul-americano. Os países em destaque são Equador e Brasil. Imaginem uma pessoa saindo do Equador, vindo ao Brasil. Ao entrar no Brasil, ela é imigrante. Agora vamos imaginar uma pessoa saindo do Brasil e indo morar em outro país. Ao sair, ela é considerada emigrante, ou seja, a imigração com I está ligada ao movimento de entrada em um país. E a imigração com E está ligada ao movimento de saída de um país. Agora vamos conhecer os tipos de migração. O primeiro é a migração pendular. Ela tem esse nome por fazer referência ao movimento de um pêndulo. Que movimento é esse? É o movimento de vai e vem. Isso quer dizer que são os deslocamentos diários que fazemos. Por exemplo, ir de casa à escola e da escola para casa. Um outro tipo de migração é a sazonal, também chamada de transumância. Sazonal faz referência ao que é temporário. Na ilustração, podemos ver um grupo de pessoas indo trabalhar. Elas ficarão nesse local apenas o tempo necessário para a colheita. Isso quer dizer um certo período do ano. Vamos falar da migração permanente. Diferente da migração sazonal, a migração permanente é quando ocorre deslocamento definitivo de um indivíduo ou um grupo de indivíduos. No mapa, podemos ver a migração permanente feita pelos meus pais. Saímos do Distrito Federal e viemos para São Paulo. Alguém da sua família fez essa migração permanente? Pergunte aos seus pais ou avós. Como o próprio nome já diz, êxodo rural ou migração campo-cidade é quando há o deslocamento de trabalhadores rurais aos centros urbanos. Esse tipo de migração foi muito comum em vários momentos na história do Brasil. Um desses momentos foi em 1957, com a construção de Brasília, atual capital do Brasil. Hoje em dia, este tipo de migração está praticamente extinto, visto que a maioria da população brasileira vive em cidades. Migração cidade-cidade é o deslocamento de pessoas que moram em uma cidade e vão morar em outra. Observando o mapa, podemos ver o deslocamento de pessoas saindo da região metropolitana de São Paulo e indo para cidades do interior, como Sorocaba, Ribeirão Preto, Presidente Prudente e São José do Rio Preto. O último tipo de migração que vamos tratar
é o nomadismo, que é o deslocamento de pessoas ou grupos de pessoas por diversos lugares sem a intenção de permanecer. Essas pessoas ou grupos de pessoas são conhecidas como nômades. Como exemplo, podemos citar o povo indígena brasileiro, Auá, e os ciganos de origem indiana.